respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo? Pois diz: para onde eu vou, não podeis vós ir? E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas palavras, muitos creram nele. Amém? Podem se assentar. A autorrevelação de Jesus Cristo é o título desta mensagem. Aqui dentro desse texto tem uma pergunta, e essa pergunta percorre todo o Evangelho de João, não somente o Evangelho de João, mas os 4 evangelhos tratam desta pergunta. E a pergunta é: quem és tu? Sempre estavam interrogando Jesus, perguntando: quem és tu? Quando você vai no Evangelho de João, no capítulo 1, no capítulo 2, somente no capítulo 1, ali alguém foi questionado com essa pergunta. Quem foi? João Batista. Os sacerdotes, os fariseus, doutores da lei, os líderes da época do povo de Israel, mandou uma equipe até João Batista perguntar para ele: quem é você, João Batista? Quem és tu? E foram questionando ele: porventura você é o profeta? Não. Porventura você é Elias? Porventura você é o Cristo? Eles sempre tinham esta pergunta em mente: quem és tu? Quem é Cristo? Quem é Jesus? Quem é esse homem? Quem és tu? E o Evangelho de João começa já apresentando quem é Jesus. O questionamento de João Batista também começa apresentando quem é Jesus. João Batista mesmo deu testemunho quando viu Cristo, dizendo: olha, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Evangelho de João ensina que Jesus é o Salvador da humanidade, que Jesus é o sacrifício perfeito dado por Deus na cruz do Calvário para perdão dos nossos pecados. Quem és tu? E Jesus aqui então, ele dá uma autorrevelação de si mesmo. Ele fala claramente quem ele é. Ele diz claramente, com todas as letras, bem falado, bem explicado, bem pregado, quem ele é. E ele começa dizendo assim, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Então Jesus fala outra vez, olha só o que o apóstolo aqui escreve: falou-lhes, pois, Jesus outra vez. Jesus estava sempre repetindo, sempre dando bom testemunho. E esse testemunho ele mantém desde o início até o final. A última palavra de Cristo diante do Sinédrio, diante dos seus algozes, foi: eu sou. Eu sou. Vós tendes isso, e de aqui a um pouco vocês vão ver o Filho do Homem à direita de Deus. Eu sou. Ele nunca negou, ele nunca voltou atrás. Eu sou a luz do mundo.
O Evangelho de João começa dizendo assim que Deus então enviou um homem que era João Batista para dar testemunho da luz. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Aí vem Jesus. Jesus é o verbo encarnado, ele se faz carne, ele se faz homem e habita no nosso meio, e está escrito que ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas ele é a luz de Deus que ilumina todo homem quem vem ao mundo. Ele é a luz, ele é a claridade, ele é que aponta o caminho, ele quem dá orientação, é ele quem guia, ele é a luz de Deus para o homem. Você vai em Gênesis você encontra a narrativa da criação. E você encontra o escritor sacro informando que no princípio, lá no começo de tudo, a terra era sem forma e vazia, havia água que cobria a face do abismo, e havia um abismo, e havia a escuridão. Ou seja, se coloque, mentalize como era escuridão, não existia nada além de escuridão. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. No primeiro dia Deus disse, haja luz. Por quê? Porque sem luz ninguém consegue enxergar nada, ninguém consegue ver nada. Então a primeira coisa que Deus cria na face da terra é a luz. E Jesus pega isso lá do Velho Testamento e diz, eu sou a luz. Eu sou o princípio, eu sou o começo de tudo. Tudo foi criado por mim, tudo depende de mim. O vosso entendimento, a vossa razão, o vosso raciocínio, tudo depende de mim. Sem mim vocês não podem e não conseguem fazer nada. Tudo que vocês fizerem sem mim não tem valor nenhum. Sem mim vocês são cegos espiritualmente. Vocês precisam da minha luz. A minha luz é a única coisa que vai dar vida para vocês. Mas a luz você não encontra somente ali em Gênesis. Você encontra na construção do tabernáculo. Você encontra a luz na construção do tabernáculo. Você encontra a luz na caminhada dos israelitas em direção a Canaã. Durante a noite, Deus se manifestava numa coluna de fogo. Para quê? Para iluminar o caminho dos israelitas. Os israelitas caminhavam de dia e caminhavam à noite. Durante a noite, eles tinham a luz da coluna de fogo para poder continuar caminhando. Não somente para isso, mas para outras coisas, para proteção, para livramento. A coluna de fogo estava ali com eles a noite toda. Por quê? Porque o homem precisa da luz, e a luz é Jesus. Jesus dá uma auto-revelação de si mesmo, porque o homem jamais vai conseguir conhecer a Deus se Deus não se deixar conhecer. Os teólogos dizem que a única maneira de se conhecer a Deus é pela auto-revelação de Deus. Deus não pode ser conhecido pelo homem, a não ser que Deus se auto-revele para o homem. Então, nessa história, nesse caso de comunhão com Deus, de conhecer a Deus, de salvação em Deus, quem deu o primeiro passo foi o próprio Deus. Não é o homem que dá o passo em direção a Deus, é Deus quem dá o passo em direção ao homem. Volte no jardim do Éden e veja que Deus cria o homem, coloca ele no jardim, mas quem vem até o jardim para ter um dedo de prosa, como diz o pastor Juvenal, é Deus que se revela no jardim, é Deus que vai até o jardim, é Deus que visita o jardim, é Deus o visitante, é Deus quem toma o primeiro passo e vai até o homem, porque se Deus não fizer isso, o homem por si mesmo não tem acesso a Deus. Então a auto-revelação é Deus que se revela ao homem. Antes da queda e muito mais então depois da queda.
Agora sim, agora depois da queda, se torna ainda pior, porque além de Deus ainda se revelar ao homem, Deus ainda precisa de uma grande dose de graça para com o homem. Ele precisa dar graça para o homem, porque o homem não é mais merecedor dessa visita, o homem não tem mais direito a essa visita, o homem perdeu o privilégio de ter todo dia, na viração do dia, um dedo de prosa com Deus. Deus não é mais obrigado a ir até onde está o homem. Bem pelo contrário, o pecado agora coloca uma cortina, coloca uma nuvem, coloca uma separação, um muro de separação entre o homem e Deus. Mas Deus dá o primeiro passo. Deus dá a sua promessa que não vai deixar o homem só. Ele diz lá para a serpente: olha, da semente da mulher se levantará um que pisará a tua cabeça. Da semente da mulher vai se levantar um que vai te ferir. Você vai ferir ele no calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. Ele vai destruir as suas obras. E é esse Jesus. Então o pecado trouxe uma grande escuridão sobre o mundo criado de Deus, mas Deus dá o primeiro passo e cria a luz novamente. Diz: Jesus é a luz. E quando Jesus disse isso aqui no versículo 12, era algo fácil deles compreenderem, sabe por quê? Aqui o texto diz que Jesus falou essas coisas diante do pátio do tesouro, no lugar do pátio do tesouro, aonde existia o pátio das mulheres, aonde se acendia as luzes, os candelabros, a luz era acesa naquele lugar. Então Jesus pega uma linguagem do culto daquela época, que o israelita estava acostumado, e fala para eles: eu sou essa luz que está aqui no templo. Não é essa luz aí, esse ritual de vocês, sou eu. Isso daí representava eu. Isso daí é uma tabuada, é uma cartilha para ensinar que a verdadeira luz sou eu. Ele não está falando algo que precisa parar para explicar, porque estava ali diante de todos, era um ritual da época. Era um ritual também que se fazia de ano em ano na festa das cabanas. Quando o povo israelita acendia as luzes na cabana para relembrar a caminhada lá no deserto, quando Deus se manifestava na coluna de fogo. E eles acendiam aquela luz lá, representando todo ano, uma vez por ano, na festa das cabanas. Então não era uma linguagem desconhecida dos seus ouvintes, era uma linguagem que ele não precisava parar para explicar. Ele estava pegando uma tabuada, uma cartilha para ensinar o povo. E era tão fácil de compreender, que você vê aqui na reação do texto, os camaradas se levantando contra. Como que alguém se levanta contra uma mensagem? Quando compreende essa mensagem. A mensagem foi compreendida, porque se levantaram contra. O que é que falaram para Jesus? A tua mensagem é mentirosa. Você está contando uma mentira. Sabe por que você está contando uma mentira? Porque você está dando um alto testemunho. Você está falando de si mesmo. E os camaradas eram bem versados no Velho Testamento. Afinal de contas, lá em Deuteronômio está escrito que jamais poderá ser aceito o testemunho de uma pessoa só. Quando se tinha uma pendência judicial, essa pendência judicial não poderia ser resolvida diante de apenas uma testemunha. O reclamante tinha que trazer no mínimo 2 testemunhas. Então o réu não podia ser condenado com a palavra de apenas uma testemunha. Tinha que ser condenado com a palavra de no mínimo 2 testemunhas. E eles estavam bem certo, bem pegando um artigo da lei de Moisés e falando: Jesus, você não está dando um testemunho verdadeiro, porque você está falando de si mesmo, você está dando um alto testemunho. E aí Jesus também pega a própria lei, é lógico. Estão pensando que vão pegar Jesus na lei? Jesus pega a própria lei. Pensaram: agora nós prendemos Jesus, agora nós pegamos a lei de Moisés e vamos falar para ele que está dando testemunho de si mesmo. A lei de Moisés pede 2 pessoas testemunhando. Aí Jesus pega realmente a lei e fala: olha,
na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro e ninguém pode mudar o testemunho de 2 homens. E eu vou falar uma coisa para vocês, tem 2 pessoas testificando isso que eu estou falando, eu e o meu Pai. Tem 2 dando testemunho, tem 2 falando a mesma coisa, tem 2 dizendo a mesma coisa. E agora nós então vamos entrar no princípio da testemunha. O João escreve em uma de suas cartas, na primeira carta de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, ele começa dizendo assim, olha, eu escrevi isso, eu estou escrevendo essas coisas, aquilo que nós temos visto, aquilo que nós temos tocado, aquilo que nós temos contemplado, aquilo que nós temos tocado com as nossas mãos, é isso que nós estamos escrevendo para vocês. Ou seja, João e os outros apóstolos eram testemunhas oculares do caso de Cristo. Eles eram testemunhas que viram, que presenciaram. No nosso caso, nós temos conhecimento por aquilo que lemos, por aquilo que pesquisamos. Porque Deus nos deu entendimento, mas o caso dos apóstolos, eles estão num patamar de um degrau muito maior do que o nosso, porque na realidade eles tiveram um privilégio de ver, de contemplar. Quando ele diz assim, olha, eu sei que Jesus caminhou sobre o mar, ele não está contando, escrevendo uma história que ele sonhou, um sonho que ele teve, ele está contando uma realidade que ele presenciou. Eles estavam presentes em tudo que eles escreveram, eles estavam presentes, contemplando. Quando eles dizem assim, olha, Jesus multiplicou o pão, eles não ouviram contar, eles presenciaram, eles eram testemunhas oculares. Na cruz do Calvário, eles eram testemunhas oculares. Na ressurreição de Cristo, eles eram testemunhas oculares. E esse princípio da testemunha orienta o mundo jurídico até hoje. Até hoje, a palavra de testemunhas resolve conflitos em um tribunal. Eu já fui depor lá sobre uma batida que teve na rua que eu presenciei. E o juiz que estudou tanto, deu o veredito, deu a causa de acordo com aquilo que eu testemunhei diante dele. Porque a palavra de um testemunho tem valor diante de um tribunal. E o escritor aos Hebreus fala assim, olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Muitas pessoas, mais de 500 pessoas, viram o Cristo ressuscitado. Não foi somente os apóstolos, existe uma nuvem de testemunha, que deram a vida, que pagaram com a vida, que derramaram sangue, que foram mártires por aquilo que acreditaram. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas. Mas quando você entra aí no mundo jurídico, uma das coisas que um advogado faz, que tem vários advogados, tem um advogado de defesa, tem um advogado de acusação, mas o advogado que está para derrubar a testemunha, uma das artimanhas que ele usa é desacreditar a testemunha. Então você aí que muitas vezes assistiu filmes, principalmente americanos, filmes que mexem com esse negócio de coisas de tribunais, você vê lá que os camaradas levantam a vida da testemunha de cabeça para baixo e tenta de todo jeito colocar a vida da testemunha lá embaixo. Eles tentam de todo jeito, eles trazem todos os defeitos da testemunha diante do tribunal para desacreditar a testemunha. Eles tentam de todo jeito desacreditar a testemunha. E olha que isso aí não é não é difícil não, hein? Porque quem é que não tem erro na vida? Quem é que não tem deslize na vida? Então eles conseguem muitas das vezes jogar a testemunha lá embaixo, a moral da testemunha lá embaixo. Porque o camarada é cheio de erro. E isso o diabo tenta de dia e de noite com as testemunhas de Jesus também. E quando você olha para a vida das testemunhas de Cristo, a própria Bíblia não esconde os erros das testemunhas.
A própria Bíblia fala assim, olha, Davi cometeu um adultério e um assassinato. E você vai lá e olha, segundo os camaradas que estudam os personagens bíblicos, somente Daniel não teve a vida, um erro registrado na Bíblia. Todos os personagens, somente Daniel e Samuel não teve os erros colocados na Bíblia. Os demais todos tiveram. Mas Deus, então, sabendo disso, sabe o que ele faz? Ele pega duas testemunhas que ninguém vai conseguir levantar nenhum erro contra eles, que é o próprio Jesus Cristo e o próprio Deus. Quer testemunha mais perfeita do que essa? Então você pode conseguir anular o testemunho de todos os homens de Deus, de todos os santos de todas as épocas, mas o testemunho de Deus e de Jesus Cristo, ninguém anula, ninguém consegue estender um dedo contra Jesus. Jesus falou aqui nesse texto para os seus algozes: por acaso algum de vocês me convence de pecado? Vocês conseguem, porventura, se levantar contra mim e apontar o dedo para um erro que eu tenha feito? Jesus, o homem perfeito. Jesus, o homem 100% homem e 100% Deus. 100% homem, durante o tempo que viveu nessa terra, não cometeu um erro sequer. Santo, santo, para todo sempre santo, perfeito como homem, testemunha verdadeira, testemunha fiel, testemunha santa, testemunha sem erro nenhum. Jesus. Jesus, a luz do mundo. Jesus, o pão da vida. Jesus que diz: eu sou o que sou. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz. Eu sou a vida. Eu sou o Salvador. Eu sou um com o Pai. Jesus fala. Jesus dá o testemunho de si mesmo. E os seus algozes diz assim: olha, o teu testemunho não é verdadeiro. E ele respondeu Jesus e disse-lhe: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Uma pergunta de todos os filósofos: quem é o homem? Da onde o homem saiu? Para onde o homem vai? E os filósofos inventaram tantas teorias, e os cientistas inventaram tantas teorias, e o homem vem do macaco, e o homem vem do Big Bang, e o homem vem de uma explosão, e o homem vem do macaco, e o homem vem da lua, e o homem vem da água, e o homem é 100% água, e o homem não sei aquilo, não sei o que, não sei mais lá o que, inventam tantas coisas. Mas Jesus Cristo disse: olha, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei quem eu sou. Vocês podem estar em dúvida e vocês não sabem de onde vocês vieram. Vocês não sabem nem de onde vocês vieram. Mas eu sei. Eu saí de Deus e eu sei para onde vou. Eu saí de Deus e vou para Deus. Eu sou de Deus, serei de Deus, eternamente sou de Deus. Eu sei, como Paulo disse, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho acreditado, eu sei com quem eu estou andando, eu tenho conhecimento de mim mesmo e tenho conhecimento do meu Pai. O meu testemunho é verdadeiro porque eu sei de onde eu saí. Vocês não sabem nem do dia de amanhã e nem do dia do passado, mas eu sei do passado, sei do presente e sei do futuro. Eu sei quem eu sou. Então o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim. Eu vim direto do meu Pai, o meu Pai me enviou. Eu não caí aqui de paraquedas, eu não entrei aqui de paraquedas, eu não sou usurpador, eu não enganei ninguém para tomar uma coroa da minha mão. Eu sou diferente do vosso Pai. O diálogo vai mais longe, eu não li para não tomar tempo, mas o diálogo vai mais longe porque Jesus então agora começa a mostrar para eles quem são eles, de quem eles são filhos. Eles falam assim: olha, nós somos filhos de Abraão. Não, vocês não são filhos de Abraão, porque Abraão não fez nada do que vocês fazem.
Vocês estão querendo me matar. Abraão não quis me matar. Abraão me amou, viu o meu dia, esperou o meu dia, se alegrou pelo meu dia. A revelação de fé alcançou o coração dele e ele produziu frutos dignos para Deus. Não é o vosso caso, o caso de vocês não sabem nem de onde vocês são, mas vocês estão produzindo os frutos do diabo. O vosso pai, a mentira está no coração de vocês. Vocês estão contra mim, estão querendo me matar. Homem que sempre fiz o bem, que sempre falei do bem, que sempre mostrei a verdade, e em contrapartida vocês estão querendo me retribuir com o mal. Sabe por que vocês estão fazendo isso? Porque vocês têm um pai, o pai de vocês é o diabo, e vocês estão querendo satisfazer o desejo do vosso pai. Não é o caso de Abraão. Abraão não agiu dessa maneira. Sabe por quê? Realmente quem é filho de Deus faz as obras de Deus. Porque ele vai dizer aqui, olha. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Por que eles não sabiam? Porque não aceitam a luz. Porque sem luz não conseguem enxergar a verdadeira realidade. Esses homens aqui eram religiosos, mas não tinham a verdadeira luz. Os homens nesse mundo procuram fazer o bem, todos adotam o bem, todos defendem o bem, mas defendem o bem sem a verdadeira luz. Não adianta apenas ter uma ideia, não adianta apenas ter um pensamento positivo, tem que se ter a luz. Sem a luz não se chega a lugar nenhum. O homem tenta de todas as maneiras alcançar Deus, mas não pelo caminho certo, não pelo caminho correto, não pelo caminho estabelecido pelo próprio Deus. O homem tenta as religiões, as boas obras, o querer de si mesmo, o agir por si mesmo, e Deus não aceita nada disso. Deus tem o seu caminho, Deus tem o seu método, e nós temos que entrar por esse caminho, nós temos que entrar pelo método de Deus. Pelo caminho de Deus, pela obra de Deus, pela maneira de Deus. E aí ele diz assim: vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está escrito: e eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. O interessante é que isso daqui, na realidade, é um debate, é uma discussão. Porque Jesus faz uma afirmação e eles então vêm até Jesus e começam a debater com Jesus. E Jesus não foge do debate, Jesus não corre do debate. Jesus ouve todas as razões dele. Jesus atende, humildemente se coloca de ouvidos para ouvir eles. Mas Jesus ouve e dá a resposta, ouve e dá um ensinamento. Jesus não ouve e vai concordar com eles. Jesus, pelo contrário, Jesus repreende eles e reprova eles. Jesus não baixa a guarda, Jesus não encobre nada, Jesus não faz acordo com ninguém. Jesus fala a realidade, doa a quem doer. Não vem com essa conversa de religioso, não vem com essa conversa que está fazendo isso e aquilo, que é dizimista, que está seguindo um ritual, que trouxe um ritual, que lê o Velho Testamento, que lê a Bíblia. Não, Jesus não dá ouvidos a nada disso. Jesus não dá ouvidos a religiosos. Jesus quer uma atitude correta, uma atitude de coração, uma atitude certa na presença dele. E aí, ao invés de se dobrar ao ensinamento de Jesus, eles então fazem outra pergunta: mas cadê o teu pai? Você está falando que o teu pai é testemunha junto com você, mas aqui no nosso tribunal, você tem que trazer ele em pessoa. Sabe o que é, Jesus? Nós temos um tribunal, e nosso tribunal está baseado em Deuteronômio, lá na lei de Moisés, que tem que ser 2 testemunhas, e você está dizendo que você e o seu pai são testemunha, mas cadê o teu pai?
Agora tenta voltar lá no passado e se colocar no lugar de Jesus e ver como que Jesus nasceu. Segundo as Escrituras, ele nasceu de uma virgem. A virgem concebeu antes de ter relacionamento com o seu noivo, ela concebeu antes do casamento, ela concebeu do Espírito Santo e gerou Jesus. Cadê o pai de Jesus? O pai de Jesus não é José. Sabe o que é isso daí? Isso daí é uma acusação para cima de Jesus. Dizendo assim, olha Jesus, você não tem nem pai, você é um bastardo. Sabe o que é bastardo? Aquele filho gerado fora do casamento. Não houve um casamento, você nasceu sem um casamento, Jesus. Cadê o teu pai? Mas vai entender, vai compreender? Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo. Não houve a ajuda de um homem no nascimento de Cristo. Não houve um homem coabitando com a mulher para nascer Jesus. Foi o Espírito Santo que colocou a semente divina lá no ventre de Maria e ela gerou um filho. Por isso será chamado Filho do Altíssimo, Filho de Deus, Filho do Pai, Filho de Deus. Mas o que comprovava as palavras de Cristo? Tudo que Jesus falava, o Pai assinava embaixo. Todos os milagres, todo o agir de Cristo, todos os milagres, as obras que Ele fez, a palavra dEle, tudo aquilo era testemunho que Deus estava com Cristo. Mas isso não é visível, não é visível, isso se aceita por fé, isso se aceita por uma auto-revelação, só aceita isso quem realmente recebeu a revelação dada pelo Espírito Santo. Isso não compreende com a razão, a gente explica, a explicação é simples, mas pela razão não se compreende. É o Espírito Santo que faz a obra no coração e abre o entendimento e a pessoa passa a acreditar nessa mensagem, nesse testemunho, nessa palavra. Não é obra do homem, o homem não converte ninguém. Você não virou crente, você não é convencido, você é convertido pelo Espírito Santo. E ele então... Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Agora, irmãos e irmãs, é uma questão de relacionamento. O conhecimento aqui que a Bíblia defende, não é o conhecimento teórico, não é o conhecimento intelectual. Embora nós não podemos falar contra o conhecimento intelectual, em muitos lugares ele é mandado fazer, ele é mandado adquirir, mas aqui esse conhecimento aqui vai além de conhecimento intelectual, porque esse pessoal que estava debatendo com Cristo aqui, conhecimento intelectual, racional eles tinham. Mas aqui o conhecimento é o conhecimento de relacionamento, relacionamento de um homem com uma mulher. Relacionamento de um casamento, um relacionamento de amor, aonde os dois se tornam uma pessoa somente. É um relacionamento onde o homem e a mulher se conhecem mutuamente, se conhecem um ao outro. É esse relacionamento, é esse conhecimento que Cristo está dizendo aqui, olha, eu tenho um relacionamento com Deus, eu tenho um relacionamento com o Pai, que vai além do relacionamento de vocês. O de vocês está no âmbito terreno. Vocês são dessa terra. Eu não sou desse mundo. Eu sou de outro mundo. Eu sou lá do céu. Eu sou lá do alto. Eu tenho um conhecimento de Deus que é um relacionamento. E esse conhecimento gera então em obediência. Não adianta eu adquirir um conhecimento de Gênesis até Apocalipse e não obedecer uma vírgula, porque é um conhecimento intelectual onde não há amor. Sabe quando nós temos amor por Deus? Quando colocamos os seus mandamentos em prática. Se eu não colocar o mandamento de Deus em prática, eu não tenho amor a Deus, então o meu relacionamento com Ele é zero. O relacionamento de Cristo é 100% com Deus, porque Ele faz 100% a vontade de Deus. Puxa, irmão, mas é sim.
Ô irmão, mas eu jamais vou atingir esse grau aí. Não, ninguém está dizendo que eu e você vai atingir esse grau aí não. Por enquanto não, porque em questão de santificação, santidade, ela não é perfeita aqui nessa terra. Será perfeita no céu, mas aqui nessa terra, nós estamos numa escada ascendente, uma escada que deve subir, aonde hoje você deve ser melhor do que ontem, e amanhã você deve ser melhor do que hoje. O teu grau de santificação tem que ir crescendo com o tempo. Conforme o escritor de Hebreus disse para os seus leitores, olha, muita coisa nós temos que falar de Cristo, que é de difícil interpretação, mas vocês se fizeram negligentes para ouvir, porque tendo idade para ser mestre, é necessário que vos dê um leitinho, um mingauzinho. Porque vocês passaram tanto tempo aqui na igreja, mas até agora não cresceu, não teve crescimento, vocês não cresceram, ainda são crianças e não podem experimentar o alimento sólido, precisa ficar bebendo leite. Sabe? Nós temos que melhorar o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos melhorar o nosso conhecimento de Deus, que é um conhecimento de amor. Eu tenho que seguir o conselho de Tiago que diz assim, olha, não seja um ouvinte esquecido que vai diante do espelho, olha e dali um pouco não lembra de mais nada, mas seja um ouvinte que pega a palavra e coloca essa palavra em prática. Então não adianta eu decorar 1000 versículos bíblicos. O que adianta eu pegar um versículo e colocar ele em prática, e ir praticando isso, colocar isso em prática na minha vida. Eu tenho que ter um relacionamento com Deus. E Jesus aqui nesse texto, ele diz assim, olha, eu tenho conhecimento de Deus. Porque se eu disser que não o conheço, eu serei mentiroso como vós, mas eu conheço. Porque tudo que o Pai me manda fazer, eu faço. E eu não faço nada que um Pai não tenha me mandado fazer. Ou seja, eu me nego a dar um passo, se não for ordem dada por Deus. E nisso daí, os camaradas que se acham espiritual, cheios de dons espirituais, erram muito. Porque muitas das vezes pega o pensamento do coração e pensa que é Deus que está mandando. Não é porque eu venho aqui falar, profetiza aí, meu irmão, que isso daí é uma coisa que deve ser colocada em prática. Banalizaram a palavra profecia, banalizaram os dons espirituais, banalizaram os rituais sagrados das Sagradas Escrituras. Fizeram uma banalização. Pegaram o santo com o profano, misturaram tudo, e diz aí, ó, sabe o que Deus fala? Ímpio, quem mandou você tomar minhas palavras em sua boca? Quando o ímpio pega a palavra de Deus, até isso é pecado na vida do ímpio, porque Deus não mandou o ímpio fazer isso. Quando o falso profeta vai lá profetizar em nome de Deus, ele está cometendo um grande pecado, porque Deus não mandou ele fazer isso. Porque se fosse por oferecido, Deus tinha aceitado os anjos, que são melhores. E não aceitaria, não vai aceitar um homem. Não é por ser oferecido, é por chamado. É por Deus, é por relacionamento, é por Deus ter colocado. Jesus não tomava atitude nenhuma que não fosse da vontade do Pai. O Pai, primeiramente, ele diz, olha, tudo que eu ouvi do Pai, isso eu vos falo. Eu não falo nada que não tenha ouvido primeiro do Pai. Primeiro eu ouço do Pai, depois eu falo para vocês. Aí, misericórdia, vamos lá. Vamos correr aqui. E essas palavras de Jesus, versículo 21. Disse depois Jesus outra vez, eu retiro-me, buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Jesus aqui estava falando abertamente, que Jesus agora ia se retirar como? Ele ia morrer na cruz do Calvário. No terceiro dia ia ressuscitar e Deus o ia levar para o céu. Ele ia voltar para a casa do Pai. Ele veio da casa do Pai, ia executar 100% a obra do Pai e ia voltar para o Pai. E ele continua o diálogo e diz, olha, muita coisa eu tenho que falar e julgar a respeito de vós. Mas, por hora, basta isso. Por hora, basta esse debate aqui. Eu tenho muita mais coisa para falar para vocês. Mas vocês não são dignos de ouvir o que eu tenho para falar para vocês. E não é somente os inimigos.
os próprios discípulos também não podem ouvir de uma vez só. Tem que ser paulatinamente, tem que ser um pouco hoje, outro pouco amanhã. Ninguém consegue compreender os mistérios de Deus de uma vez só. E ninguém nessa vida vai chegar ao 100%. E nem lá no futuro, porque Deus é infinito. Deus não é como a criatura, Deus é infinito. Mas devemos então conhecer e entender a Deus, a Jesus, de acordo com aquilo que Ele vai nos revelando. E aí os homens ouvem Jesus falar isso e falam assim: mas porventura Ele vai querer se suicidar? Interessante que Jesus estava falando que hoje o Espírito Santo ensinando a gente é tão claro, mas o homem que não tem mesmo a revelação de Deus, o claro se torna um grande absurdo. O homem não consegue entender e compreender, mesmo que seja palpável, claramente mostrado. E eles dizem assim, eles não entendem nada, dizem: mas será que esse camarada vai querer se suicidar? No capítulo 7, Jesus trouxe uma palavra do mesmo jeito assim, e os camaradas também interpretaram errado. Interpretaram assim: mas porventura ele vai lá ensinar os gregos. 7:35. Porventura ele vai lá ensinar os gregos lá no deserto? Porque está falando, para onde eu vou vocês não podem ir, eu vou para um lugar diferente que vocês não podem ir para lá agora. E eles ficavam sem compreender e sem entender. E ele diz: olha, vocês são de baixo, eu sou de cima. Versículo 25. Disseram-lhe, pois, quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso fala ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Presta atenção agora nesse texto aqui. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Então a discussão vai, vocês não me conhecem, mas quando vocês me levantarem, aí vocês vão conhecer. Aí o entendimento vai ser aberto de muitos. Sabe o que é isso daqui? Isso daqui na teologia se chama vindicação. Jesus está vindicando o direito do seu trabalho. Vindicação é diferente de graça. Graça, eu recebo uma coisa que eu não tenho mérito nenhum e Deus me dá gratuitamente. Mas com Cristo não é assim. Cristo tem uma vindicação a ser feita. Por que Ele tem uma vindicação? Porque Ele tem uma obra a ser concluída, Ele vai concluir essa obra 100%, então Ele tem o direito de dizer assim: eu faço jus, o meu salário está garantido, porque eu fiz e eu tenho que receber o meu pagamento. Jesus tem mérito, o homem não tem mérito, mas Jesus tem mérito. Por que Ele tem mérito? Porque Ele executou uma obra. Por que o homem não tem mérito e precisa de graça? Porque o homem lá em Adão não fez a obra perfeita. O Adão errou. Adão entregou de bandeja na mão do inimigo. O homem não foi fiel na obra que foi lhe dada. Mas Jesus Cristo, o homem perfeito, fez a obra perfeita e agora ele tem uma vindicação a fazer. Qual que é essa vindicação? O trabalho dele não é em vão. Como está escrito em Isaías capítulo 53, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o sacrifício do meu servo, o justo, ele justificará a muitos. E veja que aqui no texto aqui no versículo 30, dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Sabe o que é isso daí?
Deus está assinando embaixo. Olha, você está dizendo que vai fazer uma obra, você tem um direito, e esse direito está assegurado, o teu pagamento está assegurado, e o teu pagamento é pessoas que vão acreditar na tua obra, que vão crer no teu sacrifício, que vão acreditar no teu sacrifício. O meu pagamento para ti, meu filho, são os salvos que eu dou nas tuas mãos, e todo aquele que ouve de Deus vem a Cristo, e de maneira nenhuma será lançado fora, porque a igreja verdadeira é o pagamento de Deus para com o Filho. É a vindicação de Cristo. Quando eu for levantado, eu atrairei a mim. Sabe por quê? Esse é o meu pagamento pela minha obra, pela obra realizada, pelo sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício não é em vão. Haverá uma turma que vai acreditar, vai ter uma turma que vai crer, vai ter os eleitos. Existem os eleitos, existem os escolhidos, existem os santos, existem as pessoas verdadeiras que acreditam no Evangelho e que vai acreditar e que vai continuar acreditando, e que morre, e que é deportado, que é deserdado, mas tem um grupo que acredita. Pode ficar sozinho, mas acredita. Por quê? Porque é pagamento de Deus para com o Filho. Vindicação de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Já 7:55, amém?